2004 para 2006, durante a minha formação técnica, foi um período muito difícil, sem dinheiro nem para pagar as 2 passagens de ônibus para chegar até o antigo Cefet-PB, atual IF-PB. Eu tive que recorrer à ajuda da minha tia e da igreja. Uma parte do valor arrecadado era para uma das passagens e a outra parte para almoçar no restaurante popular que custava R$1, que ficava a 50 minutos de caminhadas até o Cefet. Nesse trajeto, ao retornar do almoço, bati uma grande tristeza ao ver a ladeira da Borborema e saber que eu teria que subir em pleno meio-dia. Mas todo esse sofrimento valeu muito a pena. E no ano de 2006 estava para acontecer algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. A Daisy precisava de um projeto para 7 medições para aprovação na concessionária. Ela chegou até mim através de um amigo e me perguntou se eu fazia esse tipo de serviço. Como eu não sabia nada de precificação, resolvi cobrar pelo projeto um valor um pouco superior ao salário que eu ganhava na indústria, só para a cliente desistir. E para minha surpresa, ela fechou sem pedir descontos e sem pensar 2 vezes. Na mesma hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ferrou, agora eu vou ter que entregar de todo jeito o que eu prometi. Tem uma frase do Thomas Edison que eu me identifico muito, que diz: quando desistir não é opção, o sucesso é inevitável. Encarei o desafio e em uma semana consegui as normas atualizadas, estudei elas, elaborei o projeto e apresentei na concessionária. E para minha surpresa, mesmo sem ter uma estrutura perfeita, o projeto ele foi aprovado semanas depois. Quando entreguei o projeto à cliente e recebi o pagamento, na mesma hora virou uma chave na minha cabeça. Eu tinha acabado de ganhar em uma semana mais do que eu recebia em 30 dias de trabalho na indústria. Naquela época, eu não sabia bem o que era empreendedorismo. Eu só sabia que eu tinha que criar um processo para melhorar o meu tempo de elaboração dos projetos e que eu tinha que fazer aquilo mais vezes. Aquele primeiro projeto, ele serviu para me dar coragem e abrir meus olhos para o futuro da minha carreira profissional, que era trabalhar por conta própria. A palavra empreender ainda não fazia parte do meu vocabulário, mas acabava de se fundir ao meu DNA. Logo em seguida, fechei o segundo, terceiro e outros projetos que me permitiu gerar receita para comprar ferramentas e equipamentos para atuar também com instalação, manutenção e consultoria. E dando continuidade ao meu plano de evolução profissional, saí da indústria e fui trabalhar no COD, o Centro de Operação da Distribuição, da concessionária de energia elétrica da Paraíba. No período entre 2007 a 2009, eu e a Rafaela, minha esposa, recebemos os 2 maiores e melhores presentes de nossas vidas: os nossos filhos, Cauã e Laura. Eles foram a minha maior motivação para abrir a empresa World Elétrica no final de 2009. Aquela jornada de trabalho estava acabando comigo. Sempre havia desencontros com os horários dos meus filhos acordados. Naquele momento eu comecei a refletir. Comecei a imaginar daqui a 10, 20, 30 anos. E confesso que naquele momento eu tive um choque de realidade. Não era aquilo que eu queria viver na minha vida. Em 2010 surgiu um outro grande desafio: a elaboração de um projeto, montagem e fornecimento de materiais de um loteamento de médio porte. Dessa vez eu confesso que eu tremi na base. Era muito dinheiro envolvido para mim naquela época, mas passei a proposta para o cliente com um valor superior ao dos concorrentes, sem nenhuma perspectiva de fechar o serviço. E para minha surpresa, o cliente fechou o serviço para pagamento à vista. Perdido, sem saber por onde começar, dessa vez eu resolvi fazer diferente. Como eu sabia que os profissionais que faziam aquele tipo de serviço, eles não estariam dispostos a compartilhar informação, então eu procurei um professor, um antigo professor, especialista naquela área, para ele poder fazer comigo e dividirmos o valor. Na verdade, eu estava mais interessado em aprender do que no próprio dinheiro. Após ter pedido a sua ajuda, ele olhou para mim e disse: esse serviço é grande demais para você. Passe ele para mim, que eu faço ele e te dou uma comissão. Ao sair daquele encontro, coloquei o capacete e antes de subir na moto, respirei fundo e falei para mim mesmo: ninguém nunca mais irá dizer que eu não sou capaz. Quando desistir não é opção, o sucesso se torna inevitável. Encarei o desafio, elaborei o projeto, negociei os materiais com os fornecedores, montei equipe para execução e ao finalizar e ver aquele loteamento ligado, eu tive uma das maiores alegrias da minha vida. Uma sensação de missão cumprida. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz.
Toda vez que eu passo por esse loteamento eu fico um pouco emocionado, pois esse serviço de fato foi onde teve o start da minha carreira. Então esse serviço ele me trouxe experiência, me trouxe abertura de crédito no mercado, me trouxe receita, me trouxe a experiência de formar a equipe. Então toda vez que eu passo por ele, de fato eu fico muito emocionado e me traz muita lembrança boa, desde a parte de implantação de cada poste desse, para puxar os condutores, muitas das vezes em dias de chuva, caminhão muque atolando, enfim. E a equipe era fantástica. Na época eu não tinha muita experiência, então não implantei um alojamento aqui. Toda a equipe, como era de João Pessoa, a gente tinha que vir e retornar todos os dias. Isso encareceu muito a questão das despesas, mas foi uma verdadeira escola. Eu diria que esse loteamento foi o serviço mais importante da minha vida. Na época tinha apenas mato e hoje você está vendo pessoas morando, o comércio funcionando, posto de combustível e outras coisas. De fato, isso traz uma realização muito grande e é isso, sem palavras. Depois de encarar o serviço desse loteamento, isso me deu mais coragem e experiência para encarar novos desafios, como desse cliente aqui desse supermercado, que eu me lembro na época ele ainda possuía 1/3 do seu tamanho e tive o privilégio de acompanhar o seu crescimento e de implantar a sua primeira subestação 112,5, e dando continuidade nesse crescimento, ele está dobrando agora a sua capacidade e tivemos aí o privilégio de também estar participando aí da implantação dessa nova subestação e acompanhando aí o crescimento desse supermercado. E não parou por aí. Depois do supermercado veio o próprio posto de combustível situado no loteamento, uma subestação de um criadouro de frangos e outros grandes serviços que até então eu tinha muita dificuldade e medo de realizar essas atividades. Então esse loteamento de fato ele mudou a minha vida e a minha carreira profissional. Lá no início, quando eu decidi entrar no mercado de subestações para sair da guerra de preço, da concorrência, né, do mercado que era muito prostituído, mercado de baixa tensão, né? Quando eu decidi entrar no mercado de subestações, a primeira barreira que eu tive foi justamente pelo fato de ser novo e ser novo no mercado também profissionalmente, né, naquela solução. E quando eu conectei as consultorias elétricas que proporcionam economia financeira para o cliente, junto com a solução de subestação, foi aí onde o jogo virou. E além das consultorias melhorar o fechamento dessas subestações que eu não conseguia fechar antes, as consultorias ela trouxe um elemento de diferenciação muito importante na minha carreira profissional, que justamente conecta com o cenário que estamos hoje aqui, prestando serviço a uma indústria de grande porte, onde tem uma grande responsabilidade, subestação de 69, uma solução de alta complexidade. Então, as consultorias ela elevou esse nosso posicionamento, porque quando nós nos posicionamos como uma referência no mercado, o cliente ele começa a sentir a segurança de entregar as instalações elétricas, a subestação do seu empreendimento, justamente em nossas mãos, né? Então, eu diria que as consultorias elétricas foi um grande divisor de águas na minha carreira profissional para hoje ter essa realização, né? De estar em um cliente desse porte. Às vezes eu olho assim, olho para o céu, né, para agradecer a Deus, mas parecia algo muito impossível de acontecer e hoje estou vivenciando isso. No dia 1º de abril de 2011, em pleno dia da mentira, aconteceu uma verdade que mudou a minha vida. Queimei a ponte e pedi demissão para viver exclusivamente da minha paixão, empreender na área elétrica. E onde isso me fez chegar? A uma qualidade de vida que nem em meus sonhos mais profundos eu imaginaria alcançar.